Olá, querido aluno, seja bem-vindo ao meu curso de Excel VBA, Cadastro de Cliente. Essa é a aula 4 e nessa aula a gente vai criar um formulário, pegar os dados desse formulário e levar para a nossa base de dados na planilha. Então, vem comigo, tem muito trabalho a ser feito. Então, continuando aqui do momento exato que a gente parou na aula anterior, nós estávamos salvando os dados aqui ó, na planilha, porém os dados fixos mesmo. Ó. O meu nome aqui, a data atual e um número. Para a gente alterar isso e adicionar esses dados através de um formulário, eu vou aqui acessar Ctrl R, essa parte do editor de projetos, vou clicar com o botão direito aqui em cima, em qualquer local, e nas opções que vão se abrir, eu vou escolher a opção Inserir, logo em seguida, User Form. Eu não vou me preocupar com detalhes visuais, tá? Porque não é o assunto do curso, eu quero focar nos códigos. Então, vou colocar aqui, olha, um textbox para receber o nome, um para receber a data e um para receber o salário. Eu fiz com esses três somente porque são os principais tipos de campo que você vai trabalhar em qualquer cadastro. É texto, data e número, tá? Mas aí, se você tiver no seu cadastro mais campos, você vai fazer o seu layout do jeito que você quiser. Eu vou só pegar esse rótulo aqui, ó, essa label, adicionar ela aqui, vou arrastar segurando Ctrl, uma para cada um dos textbox, só mesmo para a gente ter uma referência. Vou adicionar também aqui embaixo um botão de comando, para quando eu clicar nele, eu salvar esses dados lá na planilha, tá? O layout aí, se você quiser deixar bonito, tira um tempinho aí e trabalha em cima. Agora eu vou alterar as propriedades desses controles. Vou dar um F4. Aqui seleciono e aperto F4. A propriedade Caption das labels você altera para ficar indicando, né, o que cada campo vai fazer, certo? E aqui eu vou chamar apenas de valor, para a gente saber, né, que trata-se de um valor. Agora, os controles textbox e o botão, nós precisamos também alterar o nome deles. Ó. Aqui eu vou colocar txt nome. Esse aqui eu vou colocar txt data. O outro aqui eu vou colocar txt valor. E o botão de comando, eu vou alterar o nome dele para bt salvar. E o caption dele eu vou colocar salvar, ok? Agora o que eu quero? Ó, eu tenho aqui esses códigos que a gente está escrevendo dentro do nosso módulo mod produto. Eu quero trazer aquelas informações para cá, certo? Então, aqui eu vou precisar passar o nome do meu formulário, que eu ainda não alterei. Deixa eu dar um Ctrl R de novo. Eu vou selecionar o formulário aqui, 2 cliques. Clico uma vez aqui dentro, aperto F4 e vou alterar o nome dele para FRM Cadastro, certo? Agora, para que eu consiga usar esses controles, ó, o txt nome, o txt data e o txt valor, dentro aqui do meu módulo, que é onde a gente escreveu os códigos na aula anterior, eu vou precisar escrever o nome do meu formulário, ó, FRM Cadastro, aí eu digito texto.txt nome, o texto que tiver lá dentro. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente digita FRM Cadastro.txt data, o texto que eu digitei lá dentro. E aqui também a mesma coisa, FRM Cadastro.txt valor e o texto que eu digitei lá dentro. Dessa forma já vai funcionar. Só que eu preciso fazer com que ao clicar no botão de salvar, ele entra, ó, eu dei 2 cliques nele, né? Ele venha e executa esses códigos aqui, ó. Então essa macro, o nome dela é salvar produto, eu vou copiar, Ctrl C, volto aqui e eu faço uma chamada para a macro salvar produto. Uma coisa que eu costumo fazer e eu aconselho que você faça é escrever o nome do módulo qual essa macro pertence. Quanto mais correto você for escrevendo os seus códigos, é mais garantido que você pegue essa planilha, manda para uma outra pessoa, ele não gere erro por falta de alguma referência, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou dar um Ctrl B para poder salvar. Vou vir aqui no meu formulário, ó, clicar uma vez nele e vou dar um F5. Se você apertar F5 no seu teclado e aparecer essa janelinha, é porque você está clicado aqui dentro, ó. É só você fechar essa janela, dar um clique em qualquer local aqui dentro do seu formulário e em seguida apertar F5, aí ele abre. Então vamos testar, vamos colocar aqui
nome, data e valor. Por que que eu estou escrevendo esse texto? É porque eu gosto de, no primeiro momento, saber se o nome caiu aqui, se a data caiu aqui e se o valor caiu aqui. Uma forma simples de saber é você digitar. Então, tá aqui, ó, nome, data, valor, certo? Só que isso aqui não é legal. Você não pode deixar cair num campo data um texto e nem no campo valor, tá? Então, assim, eu não vou tratar validações, nada disso não. O curso eu vou te ensinar, é um curso gratuito, né? Eu tenho cursos pagos, onde eu faço passo a passo todos os passos que você precisa para, de fato, criar um cadastro funcional, eficiente e completo. Aqui é para você ter uma ideia de como as coisas funcionam. Então, eu vou colocar aqui agora o meu nome. A data eu vou colocar, por exemplo, 5/6/2020. E o valor eu vou colocar R$ 1.500 e vou colocar diferente, R$ 1.236,56. Clicando em salvar, ele vem aqui para baixo. Olha só o que aconteceu com a data. Tá vendo aqui que eu coloquei dia 5/6 e ele trocou para 6/5? Isso aqui é super comum, tá, de acontecer. Se no seu não aconteceu, pode ser que a qualquer momento comece a acontecer. Eu não sei a explicação exata por que gera isso, mas tem alguma coisa a ver com a formatação de data do Brasil com a data americana, alguma coisa assim, eu não sei exatamente. Mas uma forma de você corrigir é você vir aqui dentro do seu código, tá? Toda vez que você for chamar um campo que vai receber uma data, você vem e coloca assim, ó, vba.cdate, abre parênteses e coloca o seu campo com a data entre parênteses. O que que essa função faz? Ela pega um texto, que no nosso caso nós digitamos lá 05/6/2020, ela converte esse texto para uma data do seu sistema atual. Então, ele vai entender que você de fato quer o mês, o dia primeiro, o mês no meio e o ano na frente. Então, ele vai converter para o seu formato de data do seu sistema, ok? Se a gente executar agora, ó, vamos dar um Ctrl R, só que agora você não vai poder digitar um texto ali dentro, porque senão ele vai dar erro. Ó, eu vou digitar a mesma data, 5/6/2020, vou colocar também um valor aleatório e vou dar um salvar. Eu digitei 5/9, né? Deixa eu digitar 5/6 de novo, só que aqui eu vou ter que apagar. Eu vou excluir, tá? Ó, selecionar aqui, até aqui embaixo, eu vou dar um botão direito, excluir, e aí eu vou executar novamente para a gente testar e ver se vai funcionar. Vamos colocar aqui, Edivan Cabral, a data 5/6/2020 e um valor aí qualquer. Vamos então salvar. Então, quando você faz esse cdate, você está forçando ele a salvar a data no formato exato que o seu sistema operacional usa. Agora, um outro detalhe. Perceba que quando a gente salvou aqui, olha o que aconteceu com o número. Ele veio salvo no formato texto. Se você deixa o cursor aqui, ó, seleciona a célula e clica nessa caixinha ou deixa o mouse ali em cima, aparece o número é formatado como texto ou procedido de apóstrofe. Então, toda vez que você for salvar números também, você vai fazer assim, ó. Deixa eu entrar aqui dentro do meu módulo. Você vai chamar uma função também do VBA, ó, vba.cdbl. Essa função, ela faz o mesmo que a data faz. Só que ao invés de converter para data, ela converte para double, que é o que? Um número. Então, se você executa e deixa vazio, vai dar erro, ó. Tipos incompatíveis. Eu vou clicar aqui em finalizar. Se você executa, coloca um texto, ó, vai dar erro. Por quê? Ele não consegue converter o texto que você digitou para uma data válida. O mesmo aconteceria, ó, se eu pegar essa setinha amarela, trazer ela para baixo com o mouse mesmo, ó, e tentar executar aqui embaixo, vou dar um F8, ele está dando a mesma coisa, tipos incompatíveis. Significa que você está tentando converter um texto para double, que é isso que essa função aqui faz. E ele não existe isso, a não ser que o texto fosse um número, aí sim, mas como é de fato letras, então ele não aceita. Deixa eu então parar esse código aqui. O que mais que eu posso te mostrar nessa aula aqui? Espera aí, deixa eu executar aqui essa questão de vazio. A gente pode fazer uma validação simples, pelo menos para verificar se eles estão preenchidos, né?
Dentro aqui do módulo de salvar, no início de tudo, ó, eu vou criar aqui um bloco if passando o formulário de cadastro e aqui eu fecho o bloco if. Talvez você esteja se perguntando por que lá embaixo você não criou. É porque aqui eu já tenho um bloco if pegando a planilha, então eu não posso criar um outro bloco if que ele não vai saber se esse ponto refere-se ao if da planilha e aqui quando eu digitasse ponto, ele não saberia qual o if. Tipo, se eu crio outro if aqui dentro, passando o cadastro, então o if que vai permanecer é o filho, no caso, o primeiro, né? Que a gente tem dois, um dentro do outro. No caso, esse seria filho desse. Então, aqui não vai funcionar. Só funciona assim, ó. Ok? Se você vier aqui, ó, e digitar ponto, ele pega os controles do formulário e não mais da planilha. Mas eu só fiz isso aqui mesmo para você entender, né? Talvez, não sei se você por acaso tenha ficado com essa dúvida, mas é por esse motivo. Então, você tem que, quando usar um ou outro, vai ficar a seu critério. Quando você precisar de dois, você tem que ver qual que é o mais fácil, por exemplo, para você trabalhar, tá bom? Aqui em cima, como eu não tenho nada, eu posso usar um bloco if com o formulário. Então, vamos lá. Se o controle txt nome, o seu texto for igual a vazio, então eu quero mostrar na tela uma mensagem pedindo para preencher o campo nome. Ó, informe o campo nome. Aí, logo após eu digitei a minha mensagem, eu vou escrever exit sub e eu fecho o bloco if. O que significa isso aqui? Então, vamos ler esse código para mim. Olha, código VBA, você vai verificar se o texto do controle txt nome, que está lá no formulário cadastro, porque eu estou usando o bloco if, se o valor dele é igual a vazio. Se for, então, mostra uma mensagem na tela com o texto, informe o campo nome. E dá um exit sub. O que significa exit sub? Exit sub quer dizer sair da rotina, ou seja, do exato momento que ele chegar nessa linha de código, nada mais abaixo dela será executado. Isso é uma forma da gente garantir. Está vazio? Então, não cadastra. Agora, vamos fazer o mesmo para o campo data. Se o txt data, o seu texto, estiver vazio, então, aí vamos mostrar uma mensagem. Informe o campo data. E aqui a gente faz um matar a rotina e fecha o bloco se. Vamos agora para o valor. Se o campo valor, o seu texto for igual a vazio, então mostra na tela uma mensagem com o texto informe o campo valor. E depois mata a macro e fecha o se. Aí se você quiser, olha só o que vai acontecer, quer ver? Vamos dar um Ctrl R, vamos executar aqui e vamos clicar no botão. Ele deu a mensagem, eu dou um OK, só que eu tenho que pegar o mouse e jogar ali dentro de novo. Isso aqui é um detalhe super bobo, mas se você está trabalhando ali num lugar, quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, você tem que lançar uma nota, você tem que fazer outra coisa, toda hora você tem que ficar pegando o mouse e jogando lá dentro é um saco. Então dá para escrever código aqui, ó, deixa eu voltar no nosso código, que faz isso pra gente, ó. Logo após a mensagem, tem que ser depois da mensagem, ou antes, eu acho que vai funcionar. Você vai escrever o nome do controle e vai chamar a função setFocus. Aí ele pega esse foco e joga lá dentro sozinho para você. Então vamos aqui de novo. Agora vai ser o txt data. E agora vai ser o txt valor. Aí eu venho e uso o setFocus. Eu vou voltar, Ctrl R, dois cliques no formulário, um clique agora no objeto e F5. Então, ó, se eu estou aqui no formulário mesmo, se eu estou aqui na frente, ó, cliquei, ele viu que o campo nome está vazio e fica piscando lá dentro de novo, ó. Se eu clico, ele viu que o campo data está vazio e fica piscando ali dentro. Então, vamos preencher uma data. Se eu clico em salvar, ele viu que o valor está vazio e fica piscando ali dentro. Vamos então digitar um valor e salvar. Perceba que agora, se você vier aqui olhar, ó, ele não está mais com esse quadrinho verde. Por quê? Quando você converteu ele para CDBL, ou seja, para double, que é um tipo de número que aceita, no caso, essas casas decimais, né, fracionadas, então ele automaticamente salvou de fato como um número. O mesmo aconteceu para a data.
Quando a gente for fazer uma busca, por exemplo, por período, então essa data aqui, ela vai ser capaz de nos devolver valores com mais exatidão, porque ela de fato ela é, no caso, uma data, certo? Deixa eu excluir aqui de novo, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para te mostrar ainda nessa aula. Deixa eu dar um Alt F11 aqui de novo, executar novamente. Vamos fazer aqui um cadastro de novo. E eu vou te mostrar uma coisa bem bacana, tá? Vou colocar aqui uma data. Lembrando que se você deixar vazio ou se você preencher números, vai dar erro. Esse tipo de validação eu não vou fazer nesse curso, não. Então, vou colocar aqui um valor e vou salvar. Como que eu poderia... Na verdade, eu ia te mostrar como alterar, mas eu não vou mostrar como alterar agora, porque antes de alterar, a gente precisa aqui embaixo trazer a listazinha com os dados que já estão sendo cadastrados. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Aí, depois, a partir dessa lista, a gente joga os dados para cima e altera. Combinado? Espero você, então, na próxima aula.